Notícia urgente, estamos com imagens ao vivo, tá? Nós temos imagens lá de Nova York, pode jogar as imagens ao vivo, porque a minha direção falou, tem que entrar a imagem agora, ao vivo é urgente, aí eu peço a imagem, aí ele me fala, pera aí que já vai, mas agora vocês têm, essa imagem é de onde, direção, que não colocou nada no meu TP também, lá de Nova York, não dá para saber que é Nova York, né? Olha só, com quem não reconheceria Nova York com esse corte, mas esse corte aí, ele acompanha, né, o trajeto do carro que está o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está a caminho lá do Tribunal Distrital de Nova York, ele aí que está sofrendo, né, um processo por algo que seria semelhante no Brasil, falsificar, né, declarações ao fisco e falsificar eventualmente suas declarações para a campanha presidencial de 2016. Essas imagens me lembram muito, né, para quem é mais velho, o caso do O.J. Simpson, né, quando ele saiu, ele tentou fugir e foi feito um cerco a ele de carro e os Estados Unidos parou, né, para acompanhar o carro de O.J. Simpson. Me lembra muito agora essas imagens aéreas que vão acompanhando o carro do ex-presidente Donald Trump, que está na mira do advogado distrital de Nova York porque ele teria subornado uma atriz pornô com a qual ele tinha um caso extraconjugal, para que ela não revelasse esse caso nas vésperas da campanha presidencial de 2016. Tem um complicador. Se era um caso extraconjugal, não era crime. Mas se era prostituição, a prostituição ela é crime na maioria dos estados que formam os Estados Unidos da América. Mas o problema não é esse. O problema é que esse pagamento foi feito por um ex-advogado de Donald Trump, Michael Cohen, e Michael Cohen disse que foi reembolsado desse valor por Donald Trump com dinheiro da Trump Corporation. Mas este reembolso feito por Trump ao advogado Michael Cohen não apareceu nas declarações como tal, né? Houve uma simplificação da declaração desses valores e é por conta disso que esse advogado distrital está agora agindo, né, provocou o grande júri nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos quase tudo vai a júri, diferentemente do Brasil, onde nós só temos o júri nos casos de crimes dolosos, ou seja, intencionais contra a vida, como o homicídio. Um homicídio culposo, aquele acidental, por exemplo, não vai a júri. Mas no Brasil nós só temos o caso de júri em crimes dolosos contra a vida. Nos Estados Unidos, não. A Constituição garante ao cidadão americano que as suas ações sejam analisadas pelo júri. Então, lá todo caso que envolve crime, qualquer que seja ele, um crime de um estado ou um crime federal que está no Union Code, que é o Código da União dos Estados Unidos, vai para esse júri que é chamado de Grand Jury, que é diferente do Petit Jury, que são casos civis de indenização e a depender do valor, né, é o juiz que julga isso sumariamente. Agora, Trump está aí com este enrosco, né, que é algo que transita entre uma infração tributária e eleitoral. Então, ele vai para o Grand Jury de Nova York. Por que de Nova York e não o de Washington? Porque o pagamento foi realizado ali, né? A sede da empresa que fez esse pagamento é ali de Nova York e Nova York tem a competência para julgar. Nova York tem a competência para julgar. E esse arrolamento de Trump e a aceitação desta ida de Trump para o banco dos réus e o fato dele se encaminhar para ser fichado, porque ele está indo agora para o tribunal para ser fichado por conta desse processo, é algo que quebra centenas de anos de tradição de proteção a presidentes e ex-presidentes. É uma quebra de tabu, porque como a gente tem comentado muito no programa Os Pingos nos Is,
O Trump não fez nada do que Bill Clinton já não tenha feito pior, por exemplo. Bill Clinton já foi réu na ação como de Paula Jones. Antes de Monica Lewinsky, ele foi processado por essa mulher que era recepcionista de um hotel em Little Rock, no Arkansas, que ele teria abusado sexualmente desta mulher, cujo nome é Paula Jones. E ele não foi nenhuma vez ao tribunal, porque conseguiu-se proteger a figura do presidente a ir a um tribunal ordinário. Não foi a nenhuma audiência, não foi ouvido. E no final das contas, em 1998, esse caso ele encerrou oferecendo a ela $850 mil. Então nós estamos aí com essas imagens ao vivo de Trump indo até o Tribunal Distrital de Nova York para se apresentar, porque o grande júri aceitou a ação promovida contra ele por ter oferecido e pago $130 mil a uma atriz pornô com quem ele tinha um caso extraconjugal para que ela o silenciasse antes da campanha presidencial de 2016. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre esse caso de Donald Trump. Espero que vocês tenham compreendido este resumo que eu acabo de fazer de cabeça aqui para vocês. E nós voltamos já com esse caso aqui no Linha de Frente. O Trump chegou no Tribunal Distrital de Nova York. A gente tem imagens ao vivo. Esse aí é a parte aérea do prédio onde fica o local onde Trump vai se apresentar, né? Ele já entrou, os carros estão parados, não há movimentação na rua, apenas de seguranças. Eu não sei, vocês estão familiarizados com esse caso do Trump aqui na mesa? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Sobre o caso... É uma ironia, né? Fiquem à vontade. Sobre o caso específico, pode falar. Por favor, Juliana. Eu vou falar uma coisa bem pequenininha. Claro. Eu vou ter mais para falar do Boulos depois. Por favor, claro. Tá? Mas, assim, em relação ao Trump, é uma ironia gigantesca, né? Até nesse quesito comparativo em relação ao Bill Clinton, porque o Trump, ele começa concorrendo com a Hillary, né? Que é a esposa do Bill Clinton, que pegou e deu com um pau. Isso que é interessante a gente falar aqui, em cima do próprio Trump depois, né? Então, enquanto esses caras todos aí, grandes lideranças de um dos maiores governos do mundo, que é o governo norte-americano... Olha, essa imagem sofrendo... que vocês que nos acompanham pela internet e pela TV é o momento em que Trump sai do carro e entra aí na sede da Corte Distrital, que fica ali em Manhattan, em Nova York. Trump sai do carro, ele acena para as pessoas que estão lá atrás e cercado de um batalhão de seguranças e entra para se apresentar à justiça. E isso foi um acerto, só um minuto, isso aí foi um acerto para que ele não fosse conduzido pela própria polícia em uma viatura policial e não fosse algemado, justamente em respeito ao fato dele ter sido presidente. Então ele foi ali sem as algemas, com o carro próprio ou particular, não dentro de uma viatura. Tudo isso já é reflexo do fato de ter sido presidente. E também não vai ser colocado dentro da cadeia, né? Que é o procedimento padrão. E ele vai ser colocado numa sala que ficará ao lado ali do local onde será tratado o julgamento. É só para concluir. Então, eles estão lidando com casos de prostituição. Olha que vergonha. Não é de prostituição. Não é uma vergonha. Eu vou falar porque a acusação... Os itens da acusação ainda não foram revelados. Exato. Mas é o fio da meada, não é? Assim Pode como ser foi que o caso seja. do Bill Clinton. E aí onde eu quero chamar a atenção, que no meio dessa história toda, eu não estou defendendo a liderança em si, mas a pessoa, a figura feminina aí, a Hillary, ela seguiu lá o rumo dela. E os caras estão se lascando. É horrível. Aliás, foi a Hillary que
que ajudou, Tá né, a vendo pensar só? friamente para tirar o Bill Clinton dessa jogada. Olha, Pois Pavinato, eu vou fazer um comentário. Sempre se discute nos Estados Unidos, se os Estados Unidos, nos ciclos norte-americanos, se os Estados Unidos estão num processo de renovação ou de decadência. Nunca os Estados Unidos estiveram num momento de tanta decadência da sua história. Há uma coisa que você nunca deve perder. Você pode perder tudo, pode perder o dinheiro, pode perder a fé, pode perder tudo, mas não perca a elegância. E quem está perdendo a elegância nesse caso é o próprio governo americano, o sistema jurídico americano. Por qual razão? Porque está tirando uma questão privada, tornando-a pública para tentar inviabilizar a candidatura à presidência da República de uma personagem. Qual é a grande questão? É prostituição? Ninguém sabe. A única coisa que se sabe é o seguinte: coloca-se a moça, que é uma atriz pornô. O que já está fazendo aí? Está colocando a mulher numa condição de ser apedrejada. Porque é uma atriz pornô, então tem um lado negativo. É problema dela o que ela faz da vida dela. É o primeiro ponto. Aí coloca um caso extraconjugal. Se é um problema extraconjugal, é da casa dele. Ele resolva com a esposa dele, que se quiser, eles saiam e sejam presos. Vai voltar para lá Vamos voltar para o assunto. Nós vamos agora deixar as nossas imagens ao vivo, elas estão chegando ao fim. Só conclui para a gente voltar para a pauta. Só para fazer a conclusão. Aí estão trazendo essa questão. Aí ele pega, coloca e paga ela para o silêncio. Ele não está pagando pela prostituição, me parece. Ele está pagando pelo silêncio. O problema é se esses recursos são deles, pertencem a ele ou não. Se isso foi retirado ou não do fundo de campanha, por quê? Porque aí não é nem público. Mesmo que seja dele, o problema é o tipo de declaração. Mas aí que está o detalhe, pode ser o tipo de declaração, entendeu? Mas mesmo que seja o tipo de declaração, estão fazendo todo um estardalhaço para inviabilizar a candidatura de um cara. É político. É político como é política, tudo aqui é política. É deselegância e decadência. Exatamente. Esse é o problema. E tudo isso se parece muito com o que está acontecendo no Brasil atual, e nós vamos chegar nesses pontos e vamos fazer essas ligações.